RL Açores, de longe, mais rádio. As sociedades recreativas e filarmónicas na região autónoma dos Açores têm uma relevante importância social, cultural e recreativa. Contam-se pelos dedos as freguesias que não tenham a sua banda filarmónica. Essa realidade reflete-se até hoje nas nossas comunidades imigrantes que não esquecem as origens e orgulhosamente criam as suas filarmónicas nos países de acolhimento. As diversas atividades que estas desenvolvem, em particular na vertente musical, através das bandas filarmónicas, representam a cultura do povo açoriano e são fundamentais para a formação de muitos dos nossos jovens. Nesse âmbito, estas coletividades dão um enorme contributo para o enriquecimento socio-afetivo dos jovens, formando-os artisticamente. Esta ocupação tem uma importante vertente de tempos livres que protege os jovens dos maus hábitos e contribui para a aprendizagem dos valores da disciplina e do rigor. As sociedades recreativas e filarmónicas não esgotam, contudo, a sua atividade nas ações das suas bandas, tendo as suas sedes sociais um caráter social e recreativo de grande relevo na sociedade açoriana. Apesar da existência de enquadramentos legais de apoio que ajudam a mitigar as dificuldades sentidas por estas instituições, o atual momento económico e financeiro que assola de forma bastante acentuada a região torna mais complexa a gestão corrente de coletividades que vivem e sobrevivem do voluntariado, carecendo assim de uma atenção excepcional. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é com este objetivo que o Grupo Parlamentar do CDS-PP submete hoje a esta Assembleia uma iniciativa legislativa que propõe a criação de um programa regional de apoio às sociedades recreativas e filarmónicas da região. Do processo de análise e consulta a que esta iniciativa esteve sujeita nos últimos meses, resultaram vários contributos que carecem de ser vertidos na proposta do CDS-PP, pelo que apresentamos um conjunto de alterações ao texto inicial que não altera a gênese da iniciativa, mas antes a melhora no sentido da sua aplicabilidade. Assim, visamos apoiar os encargos com consumo de energia elétrica, as despesas mensais com os honorários devidos aos mestres das bandas, os encargos com aquisição de novas peças musicais, novos fardamentos e novos instrumentos, e a conservação e manutenção dos instrumentos musicais. A iniciativa, caso seja aprovada, permitirá apoiar a fundo perdido até 25% dos encargos assumidos com as despesas atrás referidas. Este mecanismo de apoio servirá às entidades que tenham sede na região e não apresentem contenciosos com a Segurança Social, o Fisco e a entidade regional que lhes prestará os apoios aqui previstos. O pagamento dos apoios é efetuado anualmente, estando também previsto um regime de restrições e punições em caso de infração. Por fim, mas não menos importante, em nome da transparência e do rigor que se exige à gestão do dinheiro público, fica o Departamento do Governo Regional com competência em matéria de cultura obrigado a elaborar e remeter à Assembleia Legislativa da região anualmente um relatório detalhado sobre os apoios concedidos, a sua execução e os seus destinatários. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é certo que este apoio poderá ser considerado insuficiente, mas trata-se de ajudar aquelas pequenas bandas filarmónicas que, infelizmente, neste momento, vêm-se em dificuldade para fazer face às contas correntes que decorrem do dia a dia. O CDS-PP considera que poderemos assim salvaguardar a existência de filarmónicas que, dada a sua dimensão, estariam em risco de fecharem portas. É importante que a nossa cultura local seja apoiada e estes apoios vão ao encontro das dificuldades que ainda não estão abrangidas pelo diploma de apoio às atividades culturais em vigor. Queremos as nossas freguesias dinâmicas, mantendo esta oferta de formação musical gratuita aos nossos jovens, que de outra forma, em muitos locais da nossa região, nem teriam qualquer formação musical, nem essa ocupação de tempos livres. As filarmónicas foram, são e serão um veículo de transmissão da cultura açoriana, de transmissão de valores e um ponto de encontro de diversas gerações, sem discriminação do estrato social. O projeto de decreto legislativo regional que cria o Programa Regional de Apoio às Sociedades Recreativas e Filarmónicas da região autónoma dos Açores, com esta designação, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, pretende dar corpo
a uma preocupação que é comum a todos nós e que já foi aqui salientada. Valorizar, promover e apoiar as nossas filarmónicas, que são as instituições associativas de caráter popular, provavelmente mais antigas, mais permanentes e mais intervenientes na vida cultural e social das nossas ilhas, sobretudo nos meios rurais. Ainda há pouco o Sr. Deputado José Andrade referia-se, quando fez o elenco das filarmónicas com mais de 100 anos, no caso da terceira, referia-se sobretudo às cidades de Angra e Praia da Vitória. No Concelho de Angra, a Filarmónica Recreio-Retense, fundada em 1873, completou há dias 140 anos. Portanto, é obra numa freguesia rural de uma pobre e de uma extremidade da ilha. As nossas filarmónicas, entre as quais se contam várias fundadas a partir de meados, mais ou menos, do século XIX e que ainda hoje se mantêm em plena atividade, foram, durante muito tempo, verdadeiras escolas cívicas onde, a pretexto da música e além dela, muitas vezes se ensinava também as primeiras letras a jovens que não tinham acesso à escola e se cultivavam os valores da democracia. Durante a ditadura do Estado Novo, as direções das sociedades filarmónicas eram eleitas por votação secreta dos sócios e elas se podiam candidatar qualquer sócio, independentemente da sua origem social ou condição económica. Por isso, as nossas filarmónicas são, ao mesmo tempo, respeitáveis instituições patrimoniais, que como tal devem ser cuidadas e promovidas, e agentes culturais muito dinâmicos, que cada vez conseguem atrair músicos cada vez mais jovens. Não errarei muito se disser que a maior parte dos músicos das nossas filarmónicas estão em idade escolar e que, por isso, devem ser apoiadas e valorizadas. Os sucessivos governos regionais sempre reconheceram a importância das nossas filarmónicas, apoiando-as na aquisição de instrumental e de fardamentos, na construção ou melhoramento das suas sedes, no funcionamento das respectivas escolas de música e na formação dos músicos e dos regentes, e o resultado disso está bem à vista. Temos excelentes filarmónicas, com repertórios renovados, interpretados com grande qualidade técnica e artística e, o que para o Governo dos Açores é muito relevante, com músicos cuja média de idades é bastante baixa. Qualquer relação do Governo com as sociedades filarmónicas, como de resto com todos os restantes agentes culturais de iniciativa popular, cuja criação se deve exclusivamente às iniciativas dos cidadãos, deve basear-se no princípio do respeito pela sua independência, condição sine qua non para que haja liberdade de criação e de atuação. No entanto, os órgãos do governo próprio da região não podem nem devem abster-se da sua responsabilidade de, sem beliscar a independência das filarmónicas, contribuir para o aumento da sua qualidade e para as ajudar a resolver os problemas de ordem financeira que a todas afeta e que de todos nós são conhecidas. No plano e orçamento da região para 2014, e por iniciativa do CDSPP, aprovada por unanimidade nesta Casa, foi inscrita uma ação com uma dotação de 100 mil euros exclusivamente para este fim, que o Governo executará com muito gosto, na sequência, de resto, do que tem vindo a acontecer praticamente desde o início da autonomia. Sendo que, nos últimos 10 anos, e apenas a título de exemplo, tal apoio, sem a necessidade de qualquer instrumento legislativo, apenas porque estava inscrito no plano do Governo, sendo que nos últimos 10 anos tal apoio se cifrou numa média de perto de €500 mil por ano. Esta nova iniciativa do CDSPP, que vai de encontro às preocupações do Governo, que tem em discussão pública, desde o dia 20 de dezembro de 2013, um projeto de decreto legislativo regional e uma proposta de decreto regulamentar regional que definem os princípios e os modelos de apoio aos agentes culturais, entre os quais se encontram, naturalmente, as sociedades filarmónicas de que aqui falamos, é assim louvável e porque pretende criar condições para que as nossas filarmónicas prossigam as suas atividades com melhores condições, merece, naturalmente, o apoio do Governo. Este apoio, no entanto, deverá ter em conta um conjunto de condições diferenciadoras que valorizem o mérito, incentivem a criatividade, promovam o dinamismo e convidem à interatividade
de modo que as filarmónicas que melhor trabalham se sintam valorizadas e recompensadas e aquelas que se encontram em piores condições se sintam motivadas para as melhorar. É este o espírito desta iniciativa de CDS-PP, que mereceu o apoio do Grupo Parlamentar do PS e do Governo, dedicada exclusivamente às sociedades recreativas e filarmónicas, bem como das iniciativas do Governo que se encontram em discussão pública e que, sendo mais sistémicas e abrangentes, porque se dirigem a todos os organismos de vocação popular que exercem atividades na área da música, do teatro, enfim, da música tradicional, se dedicam a todos os agentes culturais, incluindo as filarmónicas. Todos nós, enfim, pretendemos honrar, valorizar, promover e apoiar as instituições culturais de perfil e iniciativa populares mais antigas, mais constantes e, sobretudo, mais identitárias da nossa história coletiva. Ao fazê-lo de um modo articulado e consensual, estaremos a contribuir para o futuro das nossas filarmónicas e para a proteção do seu enorme valor patrimonial. Termino, Sr. Presidente, afirmando perante esta Assembleia a total concordância do Governo com as propostas de alteração apresentadas agora mesmo, em conjunto pelos grupos parlamentares do CDS-PP e do PS, e que representam um sinal de que, nestas matérias, o consenso é necessário e é fundamental. As intervenções que me antecederam, sobretudo do Sr. Deputado representante do PST, apontam para que todos nós, Governo e Assembleia, consideremos que, de facto, se trata de uma matéria que toca uma grande percentagem da população dos Açores, como de resto já foi referido, e que é uma matéria que é pacífica, ou seja, as nossas filarmónicas representam-nos a todos nós temos, provavelmente, algum familiar, ou até eventualmente, não sei, alguma senhora ou seu deputado, que possa participar nas atividades de alguma filarmónica. O que eu faço é que estamos a falar de instituições que nos representam a todos nós. Todas estas medidas que aqui são propostas e depois o seu desenvolvimento através do decreto regulamentar serão fundamentais para que aquelas crianças e adolescentes que hoje vemos maioritariamente a constituir as fileiras das nossas filarmónicas possam prosseguir para o futuro e que daqui a muitos anos os filhos deles continuem com o mesmo dinamismo que hoje temos. RL Açores, de longe mais rádio.